Já o Palmeiras está fora da Libra. O anúncio aconteceu na tarde dessa terça-feira. Última de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras está fora da Libra. O anúncio aconteceu nessa terça-feira, por meio das redes sociais do Verdão, pouco depois de o Flamengo festejar um acordo com a entidade que é responsável por uma série de times de futebol em relação a direitos de transmissão de TV. Quero explicar para vocês em detalhe essa história e contar que o Palmeiras está fora da Libra por causa do Flamengo. O rubro-negro conseguiu, em meio a uma guerra de bastidores, 150 milhões de reais a mais do que seus colegas de grupo. Esses 150 milhões de reais serão pagos até 2029, 37 milhões e meio de reais por temporada. Abre aspas para a nota do Palmeiras. O Palmeiras comunica que formalizou a decisão de se retirar da Libra por divergências relacionadas ao papel atual do bloco. É inegável que esse bloco obteve conquistas. Contudo, ao longo desse processo, atitudes egoístas, quando não predatórias, inviabilizaram a coesão necessária para um modelo compartilhado de gestão e governança. Em outro trecho da nota, Palmeiras assegura que não vai se juntar à FFU, a rival da Libra nesse momento, abre aspas, a saída da Libra não implica adesão do Palmeiras a qualquer outra associação representativa. O clube opta, nesse momento, por acompanhar os próximos passos da possível estruturação de uma liga conduzida no âmbito institucional da CBF, fecha aspas. Só para completar, além dessa relação muito ruim com o Flamengo de BAP, Leila Pereira é alguém sempre muito próxima a Samir Chald. Vale a lembrança de que quando o nome dele surge como candidato à presidência, a Leila foi a única presidente de clube de São Paulo a manifestar apoio ao Samir Chald. Todos os outros haviam fechado apoio e parceria com o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, que mal conseguiu lançar sua candidatura por falta de apoio em relação a federações de futebol. O Sandro Santa Cruz, Luigi do Palmeiras no Al Ittihad. Cara, se pintar qualquer coisa pro Luigi, eu acho que o Palmeiras tem que vender na hora. Jogador que não tem capacidade para jogar em alto nível, pelo menos no alto nível do Palmeiras. Delto Lindomar. Boa noite, Nico. Com a saída do Palmeiras, como fica a situação dos demais clubes da Libra? Aumentará o valor para cada clube? Nós estamos precisando, Belto, que é torcedor do Grêmio. Grêmio que venceu por 3-0 o Independente Riestra, Deportivo Riestra, né? E assumiu a liderança do grupo, ainda que de forma provisória. A pergunta é muito boa, só para quem não pegou. Nessa terça-feira, assim que o Flamengo confirmou que conseguiu acordo com a Libra e aquela garantia dos 150 milhões de reais a mais do que seus concorrentes na Libra, essa grana vai ser distribuída ao longo do tempo de contrato até 2029, assim que ou logo depois que o Flamengo fez esse anúncio, o Palmeiras, por meio das suas redes sociais, anunciou que estava saindo da Libra. A Leila Pereira na nota deixa claro que a saída da Libra não significa a ida para a FFU. Pelo contrário, o Palmeiras sinaliza que vai aguardar pela criação de uma outra liga organizada pela CBF. E o Palmeiras, nessa nota, deixa bem claro que está saindo por causa de clubes egoístas. No caso, entenda-se o Flamengo, tá? Só para completar, vou atrás dessa história da Libra, se há um aumento de grana para os outros clubes que participam da Libra. Na teoria, sim, porque é um clube a menos para dividir a bolada. Assim que tiver essa confirmação também já conto, tá bom, Beltão? Obrigado pela pergunta. Paulo Henrique Nicola, será que com a saída da Leila do Palmeiras, o tempo de vacas gordas financeiramente vai acabar no porco? Paulão, eu tenho a impressão de que o Palmeiras, assim como o Flamengo, se organizaram de tal maneira que a menos que um novo presidente chegue fazendo maluquices, são clubes que não vão sofrer. Tá? É importante lembrar que a Leila, enquanto patrocinadora, pagava mais do que os outros, mas essa história acabou faz tempo. Inclusive, os 2 últimos anos de patrocínio de Crefisa e Fã eram ruins para o Palmeiras. O Palmeiras teve a chance de arrecadar mais com casas de apostas do que arrecadava com Crefisa e Fã. Mas a Leila, na condição de presidente do Palmeiras e presidente das empresas, preferiu olhar sob os olhos da presidente das empresas, tá? O Paulo da Silva, boa noite, Nicola. O que há de verdade no interesse do Palmeiras em Montoro? Essa é mais uma das especulações. O que eu posso garantir é que o Danilo do Botafogo interessa bastante. Em relação ao Montoro, não consegui a confirmação no Verdão. Jogador argentino que vive de altos e baixos, né? Quem diria que o Palmeiras, o grande bicho papão da Libertadores da América na fase de grupos dos últimos anos, passaria por dificuldades na edição de 2026 num grupo contra Sporting Cristal, Cerro Porteño e Júnior Barranquilla? Pois bem,
Verdão encara o Sporting Cristal nessa terça-feira, no Peru, sem poder perder. Verdão inicia essa quarta rodada na segunda colocação do grupo. O Sporting Cristal é líder com 6, o Palmeiras tem 5 e os dois brigam pela liderança da chave. O Palmeiras não pode ser derrotado sob o risco de ficar bem distante da liderança, algo incomum nos últimos anos. Das 8 últimas edições da Libertadores, o Palmeiras foi o líder geral, somando todas as equipes em 6 edições. Nas temporadas de 2022 e 2025, inclusive, terminou com 100% de aproveitamento. Mesmo quando não foi líder geral da fase, o Palmeiras sempre terminou em primeiro e para não perder esse retrospecto, o Verdão precisa da vitória contra o Sporting Cristal nessa noite. Na pior das hipóteses, de um empate, até porque na sequência faz 2 jogos em casa contra Cerro Porteño e Júnior Barranquilla. Uma derrota faria com que o Sporting Cristal chegasse a 9 pontos, abrindo 4 de vantagem em relação ao Palmeiras, que tem tudo para se classificar, mas o torcedor alviverde espera que seja com a primeira colocação. Para a partida dessa terça-feira, jogo marcado às 7 da noite no Peru, uma das novidades é Paulinho, que reestreou depois de 10 meses no fim de semana, minutos finais do jogo contra o Santos, ele deve ganhar um pouco mais de minutos na noite dessa terça-feira. Você tem palpite para a partida? Cheguei a contar para vocês que a minha fezinha vai na vitória do Palmeiras ou no empate. Você acha que pode dar zebra? Já use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Já Paulinho foi relacionado pelo Palmeiras para a partida dessa terça-feira, jogo importante contra o Sporting Cristal. Vale a lembrança de que o time peruano, que joga em casa contra o Palmeiras, é líder do grupo, com 6 pontos conquistados contra 5 do Palmeiras. Em caso de derrota, vai ficar muito difícil que o Palmeiras busque a primeira colocação da chave. Bala no Corinthians, se o Memphis não renovar. Vi a notícia. Sandro, o Dybala, a história do Dybala é curiosa, né? Ele está de saída da Roma, o contrato acaba em 30 de junho. E o Danilo e o Alexandro, que jogaram muito tempo com o Dybala na Juventus, fazem desde o ano passado uma baita campanha para que o Dybala seja contratado. A relação deles é tão próxima que envolve até as esposas, né? A esposa do Dybala é muito próxima da esposa do Alexandro e da ex do Danilo. O Danilo acabou se separando. Inclusive a esposa do Dybala veio ao Rio de Janeiro para conferir um pouquinho da estrutura, onde moraria, escola das crianças, enfim. Mas na Argentina surgiu a informação de que o Boca Juniors fez proposta interessante e deve anunciá-la muito em breve, tá? Enfim, o Dybala seria um cara que caberia muito no futebol brasileiro. Dybala e Almada, você perder eles para a Argentina, cara, é frustrante, né? É claro que o fato deles serem argentinos conta, e de que River e Boca são os interessados, mas especialmente o Almada com 25 anos, para ir para o River que joga a Sul-Americana, me parece, só para deixar o português claro, se o Almada acerta com o River Plate, é um tiro no pé de Flamengo, de Palmeiras, de Cruzeiro, dos clubes com maior capacidade financeira, porque você está perdendo o Almada, uma baita oportunidade de mercado, para um clube que é poderoso na Argentina, mas não se compara com os brasileiros e mais, que vai estar jogando na Sul-Americana, não está nem na Libertadores da América. Robinho Júnior pediu a rescisão do contrato com o Santos via justiça após a briga com o Neymar. Essa é a grande bomba da segunda-feira. O atacante de 18 anos de idade alega na justiça que foi xingado, tomou uma rasteira e um tapa forte no rosto. Essa notificação extrajudicial que chegou ao Santos exige reunião para tratar de rescisão contratual. Ele alega que há ausência de condições mínimas de segurança. Dá uma olhada no que escreveu o Robinho nesse pedido de notificação extrajudicial, ausência de condições mínimas de segurança. A notificação dá 48 horas para que o Santos adote 4 medidas: instauração de sindicância para investigar o ocorrido, fornecimento das imagens do treino, manifestação do clube pelas providências tomadas e agendamento da reunião para tratar de possível rescisão. Santos anunciou, através das suas redes sociais, nessa segunda-feira, a instauração de uma sindicância interna para entender o fato. Quero contar que, antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa importante do Santos, que se demonstrou absolutamente surpresa com o caminho que o Robinho Júnior está tomando. Na percepção dessa pessoa, o empresário do jogador e a mãe do atleta perderam completamente a mão. Conversei também com 2 empresários de jogadores titulares do Santos, que afirmam que o Robinho Júnior é extremamente mimado e que tomou esse caminho para tentar a rescisão do contrato de forma forçada.
até porque no mês passado houve a renovação do vínculo, que só termina em março de 2031, com a promessa de que o Robinho Júnior seria mais preponderante, mais protagonista no elenco. Mas nos últimos 7 jogos ele foi para o banco de reservas e não saiu do banco. Diante desse cenário, encontrou-se uma saída para que ele tente a rescisão do contrato de forma amigável usando o Neymar. É óbvio que o Neymar cobrou, é óbvio que o Neymar deu um tapa que não foi forte, segundo eu ouvi, é óbvio que o Neymar cobrou, mas segundo as pessoas do Santos, coisas normais de treino, que acontecem com enorme frequência no Santos, no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, no Fluminense, mas o Robinho se aproveitou dessa situação para tentar forçar sua saída. O que você pensa sobre o tema? Já use o espaço para comentário e registre sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!